Em 1928, um desastre eleitoral abala o partido nazista que busca legitimidade. Qualquer analista teria descartado o movimento nazista. Mas eventos globais lhes darão uma sobrevida. Era a chance de conquistar um poder com o qual eles nem sonhavam. O propagandista Joseph Goebbels dedica-se totalmente à campanha eleitoral. Enquanto o ex-herói de guerra Hermann Göring consegue uma vaga no parlamento. E o burocrata e aspirante a soldado Heinrich Himmler apresentam um novo e perigoso aliado à cúpula nazista. Ele obtinha lealdade, dando uma segunda chance a pessoas que tinham afundado suas carreiras. Em sua luta por poder político e pessoal, os principais personagens se voltarão uns contra os outros, e um deles será destruído. O que ocorreu foi um dos atos mais infames de violência política da história. Esta é a história dos asseclas de Hitler. Dos ciúmes, as disputas internas e a bajulação que criarão um monstro e alimentarão os maiores horrores do Terceiro Reich. Maio de 1928. Eleições federais oferecem aos nazistas seu primeiro grande contato com o eleitorado alemão. Combinando a organização obsessiva de Himmler, a aceitação de Göring pelas elites e a propaganda incessante de Goebbels, a cúpula nazista espera um grande sucesso político. Não é o que acontece. As eleições de 1928 foram um desastre completo. As pessoas não compraram as políticas de Hitler. Qualquer analista teria descartado e descartou o movimento nazista. Apesar de uma campanha profissional e organizada, a mensagem nazista de desastre econômico não ressoa. A Alemanha está em alta. Após anos de crise financeira, o país prospera graças aos empréstimos americanos. As coisas nunca estiveram tão boas. Em 1928, o público alemão estava tranquilo e não queria ser tirado da sua zona de conforto por Adolf Hitler. Partidos marginais nas duas pontas do espectro político precisam de uma crise para chegar ao poder. Os nazistas precisam de um milagre. Então, os Estados Unidos entregam a esse grupo dedicado à calamidade nacional que eles previam. 29 de outubro de 1929 fica conhecido como a Terça-feira Negra. A Bolsa de Valores americana em Wall Street quebra. A Alemanha tinha prosperado nos anos 20 com empréstimos americanos. Ela dependia do crescimento da economia global para exportar. A quebra da Bolsa fez toda a economia mundial parar. Da noite para o dia, milhões de dólares em empréstimos americanos são cobrados. A Alemanha e sua economia entram em queda livre. A quebra da Bolsa e a Grande Depressão foram um desastre enorme para a Alemanha. O país não tinha estabilidade e estruturas suficientes para suportar aquela crise. É uma grande oportunidade para os nazistas. Se antes eram irrelevantes, agora eles parecem profetas. Em meio ao caos, o círculo de Hitler tem a chance de finalmente chegar ao poder. Quando o governo de coalizão desmorona, outra eleição nacional é convocada em 1930. Para dois jovens membros do partido, é a chance de brilhar. O propagandista e palestrante Joseph Goebbels mergulha de cabeça na campanha. Foi uma oportunidade enorme para Goebbels, que era o propagandista-chefe do partido. Ele poderia desfilar mancando por todo o país. E o burocrata e planejador meticuloso Heinrich Himmler oferece sua capacidade de organização. Eles queriam se tornar visíveis, estar em toda parte.
A prioridade era garantir a presença em toda a aldeia e toda a cidade pequena. O objetivo da campanha é dar ao partido a exposição máxima. Uma blitzkrieg política. Cada cervejaria, cada taverna, cada restaurante, cada centro comunitário, cada prefeitura, cada chalé teve um evento nazista em algum momento da campanha. E eles usam formas inovadoras de levar sua mensagem até as massas. Eles usavam carros com alto-falantes e distribuíam jornais e panfletos. Mas, acima de tudo, a energia e disposição deles é inesgotável. Só nas 4 últimas semanas da campanha, o Partido Nazista organiza 34 mil comícios. Isso mostra, numa era anterior à mídia de massa, a energia dedicada a espalhar a mensagem deles. E foi uma tática muito eficiente. Em 14 de setembro de 1930, saem os resultados. A votação dos nazistas foi muito grande, 4 vezes maior do que apenas 24 meses antes. Desta vez tiveram 6,5 milhões de votos. E ganharam 107 vagas no Reichstag, onde tinham 12. Foi um terremoto político. Para Goebbels, é um triunfo inacreditável. Goebbels ficou pasmo. Ele esperava ir bem nas eleições, mas não tão bem. Foi o momento em que o Partido Nazista se tornou uma entidade nacional, uma força a ser temida. Eles ainda não estão no poder. Há um longo caminho pela frente, mas estão no mapa. E como o segundo maior partido no parlamento, estão sendo notados. Para os principais personagens, o resultado das eleições muda tudo. A eleição de 1930 foi um marco. Eles começaram a pensar na possibilidade de chegar ao poder, de controlar ministérios, de ter responsabilidades políticas. Pela primeira vez em 6 anos, o plano de chegar ao poder por meios legítimos parece uma possibilidade real. Mas, para um membro da cúpula, o ambicioso ex-herói de guerra, Hermann Göring, o resultado representa mais do que um ganho político. A eleição promove o restauro total de Göring. Ele tinha sido eleito em 28, mas agora tinha uma vaga garantida no parlamento e a capacidade de começar a encher os bolsos. Ele era um industrial, tinha empresas e usou a promessa do que os nazistas fariam para obter o apoio de líderes da indústria para o nazismo. Mas, na órbita imediata de Hitler, é importante ficar de olho nos seus rivais. O Partido Nazista avança a passos largos. Mas, apesar dos ganhos políticos, resta um problema dos tempos de violência e revolução. Os camisas marrons da SA, a milícia urbana do partido, torna-se uma vergonha sem propósito. A SA parecia a gentalha que era. Sim, eles usavam uniformes, mas eram arruaceiros. Causavam problemas e estavam mais confiantes, porque o nazismo havia se tornado uma força política. Antes das eleições, eles abandonaram suas funções e chegaram a atacar oficiais do próprio partido nazista. No início dos anos 30, a SA era um problema para Hitler. Às vezes se envolvia em conflitos com membros do partido. Eles precisam urgentemente de um líder capaz de controlá-los. Com experiência militar, Hermann Göring é a escolha óbvia. Göring era o comandante da SA antes do putsch de 1923 e muitos acreditavam que ele retomaria esse papel. Mas Göring ficará decepcionado. Heinrich Himmler tem outros planos. Ele não quer liderar a SA pessoalmente, mas vê a ameaça que ela representa como uma oportunidade de fortalecer sua própria posição. Sua disciplinada SS oferece a Hitler uma alternativa inspiradora, moldada por Himmler para refletir os ideais nobres de seus míticos antepassados arianos.
Himmler queria que a SS fosse a representação de um ideal. Eles não seriam arruaceiros, e sim uma força de elite altamente disciplinada e politizada. Mas a SA, em competição direta com a sua SS, é um grande obstáculo aos seus planos. O encarregado da SA deve estar aberto à sua visão. E ele acredita conhecer o homem ideal. Um membro esquecido da cúpula nazista, Ernest Röhm. 5 anos antes, o veterano da Primeira Guerra Mundial e guerrilheiro violento era o cérebro da SA. Até que um confronto com Hitler sobre o papel da milícia levou à sua exclusão do partido. Logo depois, ele se mudou para a Bolívia. Naqueles anos de exílio autoimposto, um nazista manteve contato com Röhm, o prevenido e ardiloso Heinrich Himmler. Himmler foi recrutado para o movimento nazista por Röhm. E agora, ele o vê como uma alternativa viável a Göring. Atuando nos bastidores, Himmler reduz as tensões entre Hitler e seu velho amigo Röhm. E funciona. Em 1930, Hitler pediu que Röhm voltasse da Bolívia e assumisse o comando. Hitler nunca confiou totalmente em Röhm, mas sabia que suas habilidades eram necessárias ao movimento. Röhm está de volta. Para Himmler, a chegada de Röhm restaura o relacionamento que eles tinham antes de 1923. Himmler vê a oportunidade de colaborar com Röhm para fortalecer sua posição no partido, que ainda era frágil. A jogada parece um golpe de mestre. Röhm vai fortalecer a posição de Himmler e abalar a de Göring. Hermann Göring estava louco para controlar a SA. Então ele achou que estava sendo marginalizado. Foi mais um exemplo de mudanças na cúpula do partido. Inicialmente, o propagandista Joseph Goebbels vê o retorno de Röhm com bons olhos, mas logo as coisas mudam. Ao longo de 1930, a relação entre Goebbels e Röhm não foi muito tranquila. Goebbels não gostava da formalidade militar que Röhm impunha. Goebbels gostava de uma SA violenta, que espancava e matava comunistas. Enquanto Goebbels perde a influência sobre a SA, Göring vê Röhm receber uma série de tarefas importantes. A ascensão de Röhm mina o poder de ambos e gera uma aliança improvável entre os dois rivais. A posição de Röhm prejudicava as ambições e o avanço daqueles dois indivíduos. Röhm era perigoso para os interesses de ambos. De volta ao círculo de Hitler, Röhm está fazendo inimigos poderosos. Mas enquanto o confiante ex-guerrilheiro for bem visto por Hitler, eles devem ser pacientes. Embora o ex-herói de guerra Hermann Göring tenha perdido poder na área militar, Hitler precisa de seus talentos em outras esferas. Na verdade, Göring brilhava mais na alta sociedade, indo a festas, fazendo contatos, levantando fundos. Göring é um sobrevivente, um negociante cosmopolita. Mas não seria nada sem sua amada esposa e socialite, Karin. Karin foi muito importante na construção do papel de Göring como uma figura política. Eles passaram juntos por tudo, mas a um custo terrível para a saúde dela. Muito frágil, em outubro de 1931, Karin morre. Göring fica inconsolável. Mas seus rivais usarão qualquer oportunidade para ganhar terreno. E a morte de Karin oferece a Goebbels uma oportunidade improvável. Naquele período de incerteza, Goebbels, o orador intempestivo, começa a sossegar. Goebbels era um mulherengo improvável olhando para ele, mas era charmoso. E acabou escolhendo Magda.
Goebbels e Magda se casaram na neve com uma guarda da juventude hitlerista e com Hitler como padrinho. Foi uma ocasião muito feliz. Com a morte da esposa de Göring, há espaço para uma anfitriã ambiciosa. Sempre houve muita competição na elite nazista por contatos, reconhecimento. E Josef e Magda Goebbels se viam como sucessores de Karin Göring. Ambos abraçam a oportunidade de garantir seu lugar na cúpula do partido. Os recém-casados senhor e senhora Goebbels eram um encantador casal nazista. Então, quando Hitler aparecia para tomar um chá ou um drink, Magda fazia um bolo. E Goebbels, numa tentativa descarada de bajulação, colocava para tocar os discursos de Hitler. Mas Göring revidará. Ele logo abandona o luto e, sem nada para conter seu desejo por dinheiro e poder, fica à disposição de Hitler 24 horas por dia. Nós tendemos a pensar em Göring como um homem gordo e até simpático usando uniformes ridículos. Ele parecia um manequim. Mas essa imagem escondia uma mente muito calculista e implacável, capaz de jogar o jogo. Como viúvo, ele podia dedicar sua vida às ambições pessoais. Neste cenário de campanha eleitoral constante e rivalidade interna, um homem galga degraus silenciosamente. Heinrich Himmler. Enquanto isso, Himmler, o burocrata discreto, fazia os seus planos. Ele estava consolidando seu poder. Tanto a SA quanto a SS cresceram rapidamente com a Grande Depressão. O desemprego empurrou muitos homens para o movimento. A SS começou a se tornar uma força policial interna. Embora a SS de Himmler ganhe força, nem tudo corre como ele espera. O plano de Himmler de trazer de volta Ernest Röhm está se voltando contra ele. A SA está ganhando ainda mais poder e o impetuoso Röhm não tem nenhuma intenção de obedecer a Himmler. Himmler se sentia diminuído. Röhm era o adulto mais experiente. Percebendo seu erro, Himmler se concentra em fortalecer a sua SS. Se conseguir ampliar suas funções à segurança do partido, ele vai consolidar o papel dela e fortalecer sua posição. Himmler começa a pensar seriamente em criar um serviço de inteligência dentro da SS, um serviço independente da SA e de outras organizações do partido. Ele precisa de um aparato dentro da SS para espionar não apenas os inimigos do partido, mas também pessoas dentro do partido, sob o pretexto de que pode haver traidores. Então ele forma a Sicherheitsdienst, o Serviço de Segurança, ou SD. Himmler precisa de alguém para gerenciar a nova força. Alguém em que ele confie. Um novo membro da cúpula nazista que entenda sua visão e ambição sem minar sua base de poder. Em junho de 1931, Himmler conhece um jovem em busca de emprego. Essa entrevista selará o destino de milhões. O homem que bate à porta de Himmler, interessado em controlar a SD, é um jovem chamado Reinhard Heydrich. Com sua aparência ariana, ele causa uma boa impressão imediata em Himmler. Ele é a imagem do que a SS deve representar. E Himmler, o aspirante a soldado, fica impressionado com a experiência militar de Heydrich. Ele fica impressionado com o fato de Heydrich conversar com ele em jargão militar e explicar seus planos para a criação de um serviço de inteligência da SS. Com uma boa educação, Heydrich teve um posto de destaque na combalida marinha alemã do pós-guerra. Mas então se envolveu em um caso sórdido. Ele ficou noivo de 2 mulheres ao mesmo tempo
E o pai de uma delas era um homem muito influente, com bons contatos. Mas quando o escândalo veio à tona, Heydrich tratou os protestos do pai com desprezo, uma atitude que chocou a Marinha. Ele manteve uma das noivas, mas perdeu o posto. Ele não era um homem honrado, então foi expulso. Mas ele ainda era noivo, então era um homem desesperado. Agora, determinado a impressionar, o inventivo Heydrich diz a Himmler tudo o que ele quer ouvir. Ele tinha apenas lido, quando garoto, livros sobre detetives e espiões. Então ele usou o que se lembrava dessas histórias para impressionar a Himmler com suas ideias sobre um serviço de inteligência. Essa era a sua experiência, mas foi o bastante. Ninguém aprendia mais rápido do que Heydrich. Agora o ambicioso Himmler e seu novo braço direito controlam um serviço de segurança com autoridade para espionar os próprios membros do partido. É uma ferramenta que ele explora ao máximo. Enquanto os nazistas travam disputas internas, a Alemanha mergulha na crise política e econômica. E Hitler continua se aproveitando do descontentamento. Depois das eleições de 1930, Hitler consegue fazer o partido parecer válido, um movimento político respeitável. Uma série de eleições traz ganhos políticos constantes. E em 1932, o Partido Nazista é tecnicamente o maior do parlamento. Mas uma série de governos de coalizão e alianças políticas conspiram para lhes negar o poder. A esta altura, 30% dos trabalhadores alemães estão desempregados. Quando novas eleições são convocadas para novembro, o Partido Nazista teme que, se não agarrar a chance, perderá o momento. Como um dramaturgo fracassado e acadêmico frustrado, Joseph Goebbels deve muito aos nazistas. Aos 35 anos, ele é um encarregado de uma campanha eleitoral nacional. É a maior oportunidade de sua vida. A abordagem de Goebbels foi totalmente inovadora. Ele usou todos os elementos teatrais disponíveis para apresentar Hitler como nenhum outro líder já tinha sido apresentado. Goebbels criou uma estratégia de campanha chamada Hitler sobre a Alemanha, na qual Hitler voava de cidade em cidade em um avião, sendo filmado, e os soldados no chão esperavam o Führer descer dos céus como um anjo vingador caindo das nuvens. E isso impactava as pessoas cujas vidas eram tristes e limitadas. É genial. Joseph Goebbels faz Hitler parecer um estadista sério, um líder verdadeiro, uma opção viável. Hitler parecia um político genuíno do século XX, e seus rivais pareciam presos no século anterior. Mas, apesar de seus esforços, as eleições não lhes dão a vitória. Dividindo 50% dos votos, os nazistas e comunistas encontram-se em um impasse político. Para virar o jogo, os nazistas precisam conquistar o apoio das elites. Mas não é uma tarefa tão fácil. O presidente alemão Marechal Hindenburg não confiava em Hitler. Não entendia de onde Hitler tinha surgido. O presidente Hindenburg não acreditava que precisava negociar com aquele ex-cabo. Apenas o presidente Hindenburg pode dar a Hitler o que ele quer, o cargo de chanceler. Sabendo disso, um membro da cúpula do partido aproveita a chance de melhorar a sua posição. Göring observou com atenção o que estava acontecendo. No fim de 32, começo de 33, ele era o presidente do Reichstag e vê com clareza quais são as possibilidades. Usando sua reputação e seus contatos, Göring deseja provar que é o único capaz de catapultar Hitler ao poder. Göring teve um momento brilhante em 1933.
Foi Göring quem marcou o encontro. Ele reuniu aqueles dois homens, algo que ninguém mais poderia ter feito. Göring convence Hindenburg a confiar em Hitler. Esta jogada é um momento-chave para Göring, que o leva de volta à órbita de Hitler. Göring salva o dia. Em 30 de janeiro de 1933, o presidente Hindenburg finalmente nomeia Hitler chanceler da Alemanha. Para a cúpula nazista, é um momento incrível. Em 10 anos, eles foram de guerrilheiros terroristas a políticos, parte da coalizão governista. No dia em que Hitler foi nomeado chanceler, a SA marchou pelo centro de Berlim sob o portão de Brandemburgo carregando tochas. Isso capturou as massas de forma visceral. A celebração, orquestrada por Goebbels, é espetacular e dá ao mundo uma amostra do que está por vir. Mas eles ainda não chegaram lá. Seu líder pode ser chanceler, mas os nazistas detêm apenas alguns postos de gabinete em um precário governo de coalizão. E embora o partido nazista pareça unido, a competição por esses papéis intensifica as rivalidades na cúpula. Depois que Hitler se torna chanceler, aumenta a competição entre aqueles que desejam cargos mais altos. Alguns deles ficarão desempregados, enquanto outros ganharão enorme importância política. Entre aqueles que aguardam recompensas está o gênio das campanhas, Goebbels. Ele espera receber prestígio e privilégios, talvez até um ministério no novo gabinete. Sempre que um novo governo assume o poder, todos os cabeças do partido ficam ao lado do telefone, esperando receber este ou aquele cargo. Mas, embora receba agradecimentos, os anos de Goebbels espalhando terror e discursando agressivamente não o tornaram popular em Berlim. Goebbels percebeu que o telefone dele não estava tocando. Hitler não pode se associar com qualquer pessoa que abale a legitimidade do seu poder. Ele percebeu que não teria um emprego que não seria um dos nazistas indicados ao gabinete. E entrou em uma depressão profunda. Mas enquanto uma estrela se apaga, outras voltam a brilhar. A recompensa de Göring por garantir a chancelaria a Hitler é se tornar ministro do interior do maior estado alemão, a Prússia. A promoção de Göring a ministro do interior lhe deu uma voz poderosa em todas as discussões sobre assuntos domésticos na Alemanha. A Prússia era a base dele. Göring concentra os recursos de seu novo e vasto império burocrático e administrativo na realização de objetivos nazistas. Ele podia transformar a polícia prussiana em um novo tipo de força policial, um tipo que o mundo nunca tinha visto. Göring a chama de polícia secreta do Estado, que conhecemos como Gestapo. E a Gestapo se torna uma representante assustadora do terror estatal. Inicialmente, a Gestapo se encarrega da inteligência política. Mas com amplos poderes de detenção e prisão, na Prússia, sob Göring, eles logo destroem o Estado de Direito. Ele usa seu papel como ministro do interior da Prússia para impor a revolução nazista sobre todo o norte da Alemanha. Sua polícia implementa as ideias do partido, atacando comunistas e fazendo vista grossa a qualquer atividade nazista agressiva. Aquela forma de controle combinava com Göring. Ele era naturalmente agressivo na política e, como ministro do interior, ele tinha os meios para dar vazão a essa agressividade. A tomada da Prússia por Göring através do controle policial é aprovada com entusiasmo por Hitler.
mas outros ficam ressentidos. 2 membros da cúpula nazista viam o sucesso de Göring com muita inveja. Um deles era Goebbels, que via o sucesso de qualquer pessoa com ciúmes. Mas ele ficou muito incomodado. E o outro era Himmler. Ele se via como encarregado da segurança e da polícia. Sou eu quem coleta inteligência. Por que aquele ex-piloto gordo é o encarregado da Gestapo? Devia ser eu. Embora Göring note o clima de animosidade crescente, ele se sente seguro. Ele tem alguns ases na manga. Ele criou um departamento de pesquisa e começou a investigar outros membros do partido e montou dossiês para usar no futuro. Mostrou muita astúcia política. Com a Gestapo, Göring também largou na frente, porque ela tinha os arquivos da polícia prussiana sobre os colegas dele na cúpula nazista. Isso lhe dava muito poder. E o melhor, poucas semanas após dominar a Prússia, ele obtém a última palavra em coleta de inteligência. Escutas telefônicas eram algo moderno na época e viraram fontes de informação importantes para Göring. E às vezes ele surpreendia as pessoas repetindo algo que elas tinham dito ao telefone. Se Göring for atacado pelos outros, ele estará pronto. Agora os nazistas preparam seu próximo passo. Eles ainda fazem parte de uma coalizão frágil, com poucos postos no gabinete. Isso não é o poder absoluto. Embora estivessem no poder, os nazistas queriam se fortalecer. A cúpula do partido decide ir além. Eles afirmam que a coalizão está fadada ao fracasso e convocam mais uma eleição. Agora tem apenas 2 meses para garantir a maioria. Seu plano: um ataque frontal contra seus principais adversários políticos, os comunistas. A ameaça imaginária que os comunistas representavam à Alemanha era uma parte vital da narrativa nazista. E Goebbels não perdia nenhuma oportunidade de tirar proveito dela. Goebbels faz campanha com seu slogan: ataque ao marxismo. Mas eles sabem que só a propaganda não será o bastante. Àquela altura, estava claro que o movimento precisava de uma crise. Algo que derrubasse os comunistas, que ainda eram o maior partido no Reichstag. Por mais que os nazistas tentem inflamar uma grande revolta, os comunistas não mordem a isca. Em fevereiro de 1933, Josef e Magda Goebbels estão recebendo Hitler e outros líderes do partido em seu apartamento quando o milagre cai do céu. O Reichstag está em chamas. Quando ocorreu o incêndio em fevereiro, um mês após a subida de Hitler ao poder, toda a evidência indicava que os nazistas eram os responsáveis. Eles negaram na época. E a reação de Hitler, quando Himmler e Goebbels lhe contaram sobre o incêndio, sugeriu que ele não sabia de nada. Conspiração nazista ou não, é uma situação que pode ser manipulada. Um jovem comunista holandês é preso no local do incêndio. Hitler sempre dizia que ele era a força da providência e ficou ultrajado com aquele ataque supostamente comunista contra o símbolo do poder, o Reichstag. Hitler aproveita o momento. Em horas, ele convence Hindenburg a assinar o decreto do incêndio do Reichstag. Sob o pretexto de proteger o público, liberdades civis são suspensas. E, na prática, os nazistas recebem a autoridade legal para reprimir qualquer oposição. O incêndio do Reichstag deu aos nazistas a munição necessária para argumentar que os comunistas estavam prestes a organizar um levante nacional. O incêndio do Reichstag acendeu o pavio da violência nazista sem limites em toda a Alemanha. A SA de Rom, a Gestapo de Göring e a SS de Himmler entram em ação.
destruindo de forma brutal e sistemática toda a oposição política. A polícia prussiana percorreu a Alemanha com listas de ativistas de esquerda. Ao mesmo tempo, a SA e a SS agiam livremente. Agora, a SA, convocada como polícia auxiliar, podia atacar e sequestrar seus oponentes comunistas, levá-los a centros de tortura e submetê-los à violência, terror e extorsão. O marxismo foi esmagado naquele período. Após toda a propaganda e alarmismo dos nazistas, a repressão selvagem é bem-vinda pelo público alemão e a popularidade do partido deslancha. Apenas 2 semanas depois, nas eleições de março de 1933, o trabalho de Goebbels e Göring é recompensado. Os nazistas conquistam quase 44% dos votos. Ainda não é a maioria absoluta, mas agora eles são a força dominante da coalizão. São os nazistas que tomam as decisões. Novamente, os membros da cúpula aguardam suas recompensas. O ambicioso Göring já detém muitas posições políticas. Mas agora, um novo ministério é criado com seus talentos em mente. Ele é encarregado de construir e desenvolver em segredo a primeira força aérea moderna do mundo. Foi quando Göring deixou de ser o ministro do interior da Prússia e assumiu responsabilidades nacionais. Ele era a escolha natural para um ministério da aeronáutica, uma forma velada de restaurar o poderio aéreo da Alemanha. Independente do exército e da marinha já estabelecidos, mas com um orçamento considerável e um uniforme elegante, Göring se sente em casa. Joseph Goebbels finalmente também tem o reconhecimento que deseja. Foi a realização de um sonho antigo para Goebbels se tornar ministro da propaganda em um ministério totalmente novo. Ele tinha muito orgulho de ser o ministro mais jovem da história alemã e estava encantado com as oportunidades oferecidas pelo novo papel. Ele se deleita com esse papel e logo o expande. Após alguns meses de preparação, ele reuniu todos os artistas, escritores, músicos, pintores e escultores da Alemanha em uma só organização. Apenas 10 anos antes, esse jovem era apenas um jornalista amargo e frustrado. Agora é o responsável pela vida cultural alemã. É o primeiro passo no caminho rumo ao controle absoluto de toda a mídia. Este será o seu império, que o tornará incrivelmente poderoso. Com os nazistas no poder, a lei e a ordem devem refletir seus ideais e impor seus valores. As forças policiais do país devem ser centralizadas sob o comando de um dos membros da cúpula nazista. Será uma posição importante e poderosa. Göring acredita ser a escolha natural. Montou a Gestapo na Prússia e teve um papel importante ao trazer a polícia para o lado do regime. Mas Göring tem um rival inesperado pelo cargo. O diretor de segurança e meticuloso burocrata Heinrich Himmler. O relacionamento entre Göring e Himmler em 1933 e 34 era muito desequilibrado. Göring estava no topo da hierarquia política, enquanto Himmler ainda estava manobrando, tentando se firmar, tentando encontrar um papel. Estava ocupado lançando as bases de seu poder futuro. É a grande chance de Himmler. Ele quer ser responsável por um Estado policial unificado, gerenciado da mesma forma que sua já estabelecida SS. Ele procura Hitler para explicar por que é perfeito para a função. Ele entregava resultados. Era pragmático, um bom organizador. Seria capaz de montar um sistema policial nacional eficiente. Himmler é convincente e recebe o controle das forças policiais da nação, com exceção de uma, a da Prússia de Göring.
Göring fica com sua valiosa Gestapo. Embora tenha perdido o prêmio principal para Himmler, ele entende que vale a pena manter o jovem burocrata do seu lado. E logo o recruta como seu braço direito na Prússia. Ele concluiu que Himmler podia ser muito útil e decidiu trabalhar com ele. Mas é claro, era Göring quem mandava naquela parceria. Mais uma vez, ele subestimou Himmler, sua ambição e sua capacidade de construir uma organização. Göring tem motivos escusos para recrutar Himmler. Ele quer combinar as forças de sua Gestapo com as da SS e da polícia secreta de Himmler para derrubar alguém que vê como uma grande ameaça: Ernest Röhm e sua SA. Em 1934, o movimento dos camisas marrons contava com 3 a 4 milhões de homens. Isso começou a subir a cabeça de Röhm. Ele começou a fazer discursos, encorajando a SA a se tornar o exército do povo. Havia um movimento pelo poder dentro do partido nazista, vindo dos camisas marrons, que se viam, com alguma razão, como o ariete que abriu os portões para a ascensão do nazismo. A SA continua obcecada pela ideia de uma segunda revolução. Uma junta militar com eles no topo. Embora Hitler e Röhm ainda pareçam próximos, estão ideologicamente em polos opostos. Quanto mais Hitler amadurecia politicamente e se afastava do agitador que pregava a revolução pelas esquinas, mais Röhm se tornava uma fonte de constrangimento para ele. Quem era aquele homossexual corpulento que estava sempre ao seu lado? A homossexualidade de Röhm nunca foi um segredo. Mas agora, como líderes legítimos e respeitáveis, ela se torna uma questão explorável por seu maior rival Göring e seu novo recruta Himmler. Himmler, antes o principal aliado de Röhm na cúpula nazista, agora se vê em competição direta com ele. Havia uma relação fascinante de amor e ódio entre a SS e a SA, e também entre Himmler e Röhm. Em 1934, Himmler quer a independência de sua nobre SS para se livrar da associação desagradável com a indisciplina e suposta depravação da SA. Himmler finalmente decide que é preciso dar um jeito em seu antigo camarada, Röhm. Himmler, o líder da SS, era um excelente burocrata e um manipulador brilhante. Ele se uniu a Göring para conspirar contra Röhm. Röhm estava agindo contra os interesses deles, e eles viram uma oportunidade. Se Röhm fosse derrubado, ele e Göring poderiam tomar seu território. Eles precisam usar todos os seus recursos. Então recrutam um ajudante de Himmler, Reinhard Heydrich, encarregado de encontrar evidências contra Röhm. Ele se utiliza de sua nova SD. Eles iniciam um programa de vigilância para descobrir quais são os planos da SA. E reúnem todo esse material para encaminhar a Hitler. Apesar do foco na homossexualidade de Röhm, Hitler não é muito receptivo. Como um antigo colega, ele está ciente e decidiu não se importar. Mas os conspiradores sabem que botões apertar. Quando Himmler e Göring tentaram convencer Hitler, não esconderam o lado pervertido da SA. É claro que Hitler era homofóbico. A ideia de que Röhm e a liderança da SA faziam orgias homossexuais era algo que ele não podia tolerar. Hitler ouve que a influência de Röhm não está corrompendo apenas a hierarquia da SA, mas também a juventude nazista em geral. Enojado, Hitler finalmente dá aos conspiradores o sinal verde. Tem início a temporada de caça a Röhm e sua SA. Heydrich recebeu ordens de Himmler para encontrar informações sobre ele. Informações falsas, mas seria o bastante. A estratégia nazista era inventar coisas, acusar a pessoa e considerá-la culpada. E foi o que aconteceu com Röhm. Em junho de 1934, Hitler prepara uma purga da SA. Ele cancela seus exercícios militares anuais e ordena que saiam em licença.
Espalhados pelo país em grupos pequenos, será mais fácil lidar com eles. Uma coisa estranha foi a ingenuidade de Rom. Ele parecia não fazer ideia de que era visto como ameaça. Acho que ele pensava estar ajudando Hitler, que a SA ajudaria a levar a revolução adiante como Hitler desejava. Em junho de 1934, Rom não tinha ideia dos boatos que alguma atitude contra ele seria tomada. Ele foi para Bad Wiese, um lago na Bavária, passar um feriado. Este será um erro fatal. Göring, Himmler e Heydrich trabalham incessantemente para desacreditar Rom e finalmente encontram sua bala de prata. No fim de junho de 1934, incrivelmente, eles encontraram provas de que Rom era um traidor. São documentos mostrando que ele tinha recebido milhões de marcos do governo francês para derrubar Hitler em nome deles. Obviamente, a evidência foi totalmente fabricada. Armados com as supostas provas de que Rom é um traidor, além de um degenerado, os conspiradores tentam convencer Hitler a agir rápido. O destino de Rom está selado. O que ocorreu foi um dos atos mais infames de violência política da história. Foi a noite das facas longas, e aquelas facas estavam afiadas. Diante da evidência falsa, em uma decisão extraordinária, Hitler, o chanceler alemão, decide agir por conta própria. Ele dirigiu em um comboio de carros com homens armados da SS como escolta até o resort de Bad Wiese. Por volta das 6:30 da manhã, Hitler invadiu o hotel brandindo uma pistola. Ele foi até o quarto de Rom. Abriu a porta e disse: "Levante-se. Você está preso por traição." Sonolento e confuso, Rom não entendeu o que estava acontecendo. Ele se levantou. O grupo de Hitler também prendeu outros homens da SA que estavam juntos na cama. Isso foi algo que os nazistas usariam depois para mostrar que estavam tentando se livrar do que chamavam torpeza moral da SA, que seria um antro homossexual. Reforçando seu papel como os cavaleiros puros da ordem nazista, a SS de Himmler detém 200 oficiais de alto escalão da SA, eliminando a depravação da milícia. Ao longo das 24 horas seguintes, muitos são executados. Em muitos sentidos, foi a oportunidade para a qual Himmler preparou a organização por muito tempo. Eles demonstraram que eram o instrumento mais leal do Führer. Outros, incluindo Rom, são presos. Por motivos sentimentais, Hitler quis poupar a vida de Rom. Mas foi convencido do contrário por Göring e Himmler. Eles disseram: não adianta matar os subalternos de Rom se poupar o porco-chefe. Depois de chegarem tão longe, não há como recuar. No dia seguinte, Hitler oferece um chá aos membros de seu gabinete e suas famílias nos jardins da chancelaria em Berlim. Enquanto essa festa acontecia, a Noite das Facas Longas era quase o Poderoso Chefão 2. Foi como um filme de gangsters. Pessoas foram massacradas, literalmente executadas, mortas. Mas há uma morte que Göring e Himmler ainda desejam. Durante a tarde, eles abordam Hitler repetidamente. Finalmente, ele cede. Hitler ainda estava reticente quanto a executar Rom. Então ele mandou avisar que Rom poderia tirar a própria vida com um revólver. Os guardas da SS dão a Rom uma pistola com apenas uma bala. Disseram a ele: você sabe o que fazer. Se não ouvirmos um tiro em 10 minutos, nós mesmos faremos. Pode ser um checkmate, mas Rom não é um traidor.
Passaram-se 10 minutos. Nenhum som. Um guerreiro até o fim, ele não lhes dará satisfação. 2 homens da SS abriram a porta. Ele disse, vão ter que me matar. Adolf Hitler devia me matar. Então atiraram nele 3 vezes no peito e 1 vez na cabeça. A morte de Ron é o final sangrento da purga assassina de Göring e Himmler. Ainda não sabemos quantos morreram naquele longo fim de semana de violência, mas certamente foram centenas. E ficou claro não só para a Alemanha, mas para o resto do mundo que se opor aos desejos nazistas era arriscar a própria vida. Em poucos meses, a poderosa SA se torna uma mera organização cerimonial. Sem Ron, as principais figuras da cúpula nazista têm um rival a menos. Depois da morte de Ron, os seguidores de Hitler começaram a desenvolver seus próprios interesses. Mas Hitler continuava no centro. Era preciso ser leal, ao contrário de Ron, para não sofrer as consequências. 2 semanas depois, o enfermo presidente Hindenburg morre e Hitler funde os cargos de chanceler e presidente, declarando-se o líder supremo da Alemanha, o Führer. Seu grupo tem o poder absoluto.